Olha, nascido de novo. Com certeza essa é uma expressão que a gente já ouviu por aí, né? De políticos, atletas, tá em todo lugar. Mas o que será que ela significava lá na sua origem? Hoje, a gente vai tentar separar o que virou clichê do conceito original para descobrir o significado real, que, olha, é bem surpreendente. A verdade é que a expressão virou um clichêzão, né? Usada para descrever qualquer coisa, desde uma virada na carreira até uma mudança de hábito. Com um uso tão genérico, não é de se espantar que o sentido original tenha se perdido no meio do caminho. Então, está na hora de resgatar isso. E o uso fora do contexto religioso explodiu. A frase foi usada por um presidente em campanha como Jimmy Carter e por uma figura do escândalo de Watergate como Charles Colson. Atletas numa maré de sorte são descritos como renascidos. A lista é, bem, surpreendente. Inclui até o líder dos Panteras Negras e o editor da Hustler. Com essa salada toda, como é que a gente vai saber o que a frase quer dizer de verdade? Para isso, a gente precisa voltar para a fonte. Então vamos fazer o seguinte: vamos deixar de lado todas essas referências da cultura pop por um instante. Para entender o conceito de verdade, a gente precisa ir direto na origem de tudo, o Novo Testamento. O que a teologia cristã original realmente diz sobre nascer de novo. E aqui já vem a primeira grande surpresa, logo de cara. De acordo com a fonte, a expressão cristão nascido de novo é, na verdade, uma redundância. É quase como dizer subir para cima. Pelo que diz o Novo Testamento, não existe outro tipo de cristão. É tudo a mesma coisa. Se alguém é cristão, por definição, essa pessoa já passou por essa experiência. Tá, mas de onde vem essa ideia que parece ser tão central? Bom, tudo começa com uma conversa meio secreta, à noite, entre Jesus e um dos homens mais poderosos de Jerusalém na época, um cara chamado Nicodemos. Cansa só em quem era Nicodemos. Ele era o suprassumo da elite religiosa, um fariseu, mestre da lei, membro do Sinédrio, que era tipo a Suprema Corte de Israel, um homem com todo o status, todo o conhecimento, e mesmo assim, ele vai procurar Jesus escondido, no meio da noite, com a pergunta que nem precisou ser dita. E a resposta de Jesus é, uau, direta e radical. Ele não agradece o elogio nem nada, vai direto ao ponto. Ele começa com em verdade, no original é amém, amém, que é uma forma de dizer, olha, presta muita atenção, porque isso aqui é da maior importância. E o que vem depois é uma bomba. Sem nascer de novo, é impossível ver o reino de Deus. Ponto final. Isso nos leva para um conceito da lógica chamado condição necessária, ou sine qua non, em latim, que significa basicamente sem a qual não. Por exemplo, oxigênio é uma condição necessária para o fogo. Simples assim, sem oxigênio não tem fogo. O que Jesus está dizendo aqui, então, é que nascer de novo não é uma opção, sabe? Não é um estilo de cristianismo, ou um nível mais avançado. É a condição básica indispensável para sequer entrar no reino de Deus. Ok, se é tão necessário assim, a pergunta óbvia é: como é que isso acontece? O que a pessoa tem que fazer? E a resposta de Jesus para Nicodemos é talvez ainda mais chocante. Jesus usa uma analogia muito poderosa: o vento. A gente não consegue ver o vento, a gente não controla para onde ele vai, a gente só sente os efeitos dele, né? Ele está dizendo que o novo nascimento é exatamente assim, uma obra soberana, misteriosa do Espírito de Deus, algo completamente fora do nosso controle. O que isso quer dizer? Que a transformação de verdade é interna, invisível, acontece lá no fundo da alma. Ninguém consegue apontar e dizer, olha, aconteceu agora. O que a gente vê são as consequências, uma mudança fundamental nos desejos da pessoa, uma nova forma de enxergar Deus, o interesse por coisas que antes não tinham a menor importância. E talvez o exemplo mais radical disso na Bíblia seja Saulo de Tarso. Ele não estava procurando Deus, de jeito nenhum. Ele estava literalmente caçando os seguidores de Jesus. E aí, no meio da estrada para Damasco, ele é derrubado por um poder divino que ele não pediu e não conseguiu resistir. A transformação é instantânea, completa. O maior inimigo da igreja vira da noite para o dia seu maior defensor. E isso nos leva a um ponto muito importante para a gente entender tudo isso direito. É crucial separar o evento do novo nascimento do processo que vem depois. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para explicar isso, a teologia usa um termo técnico, monergismo. Vem de mono, que significa um, e ergue, que significa obra. Ou seja, é uma obra de um agente só. A ideia é que uma pessoa que está espiritualmente morta não tem como ajudar na própria ressurreição, assim como Lázaro, lá no túmulo, não pôde dar uma mãozinha para Jesus.
é um ato que só Deus pode fazer. E essa distinção é fundamental. O novo nascimento é o ponto de partida, um evento único, instantâneo, que só Deus faz. Já a nova vida, essa é a jornada. Um processo contínuo, gradual, que exige a nossa cooperação. Confundir o começo com a caminhada é a receita para muita frustração e mal-entendido. Certo, se nascer de novo é um ato soberano de Deus, isso levanta outra questão interessante. Será que isso pode ser desfeito? Uma vez que a pessoa nasceu de novo, essa transformação é para sempre? Para responder isso, não tem exemplo melhor que o do apóstolo Pedro. Jesus chamou ele de rocha, a base, mas essa mesma rocha estava prestes a virar pó, a desmoronar de um jeito espetacular, negando que conhecia Jesus não uma, nem duas, mas 3 vezes. E o mais incrível é que Jesus sabia que isso ia acontecer. Ele avisa Pedro, diz que Satanás iria testá-lo duramente, mas aí vem a frase-chave: "Mas eu roguei por ti." Tem uma dica aqui de que existe uma preservação divina que vai muito além da nossa força ou da nossa fraqueza. A segurança de Pedro não estava nele mesmo, mas na intercessão de Cristo por ele. Agora, vamos comparar Pedro com Judas. Pensa bem, os dois falharam e falharam feio, de forma catastrófica. Um negou, o outro traiu. Mas o destino deles foi completamente oposto. Por quê? A teologia apresentada argumenta que a diferença fundamental era o estado interior de cada um. Pedro era regenerado. A falha dele, por pior que tenha sido, foi um tropeço na caminhada. Uma caminhada que continuou. Já Judas, que não era regenerado, caiu num abismo sem volta. Então, o ponto central é este. A regeneração é vista como algo permanente porque o mesmo Deus que começa a obra se compromete a terminá-la. O Espírito Santo é descrito como um penhor, uma espécie de sinal ou garantia de que Deus vai cumprir a promessa dele até o fim. O que nos traz de volta ao mistério do começo. Se o novo nascimento é um ato divino, invisível como o vento, como é que a gente consegue ver os efeitos disso no mundo real? Como uma transformação que acontece tão por dentro se torna algo concreto na vida de alguém? Essa conexão entre o ato secreto de Deus e a evidência pública na vida humana continua no coração dessa ideia tão poderosa e transformadora.